Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? E essa nossa aula, ela é continuidade da aula anterior, referente à revisão, né, que nós fizemos na segunda que antecedeu o domingo de prova. Então, quando nós paralisamos, nós demos início à genética básica, né? E os conceitos básicos de genética. Hoje se fala muito em genética molecular, hoje se fala muito em engenharia genética, quer dizer, todas essas tecnologias elas têm como base os trabalhos de Mendel, né? Então, os trabalhos de Mendel, eles foram extremamente importantes. E a fundamentação é exatamente na transmissão dos caracteres hereditários, onde as características genéticas elas são transmitidas de geração para geração através dos genes, tá? Então, nós vimos na nossa última aula passada o conceito de gene. Então, são os genes que determinam as características de um indivíduo. Nós nos reportamos, demos exemplo, a cor da pele, a coloração da pele de bovinos e várias características que se manifestam em descendentes, e essas características elas são condicionadas a gene. Então, quem determina as características gerais de um indivíduo são os genes. E esses genes, nós começamos a falar exatamente dos genes alelos, né, que são formas alternativas de um mesmo gene. E ele ocupa o mesmo loco em cromossomos homólogos. Então, em aulas anteriores, nós falamos muito de cromossomo, vimos as estruturas que compõem o cromossomo e também nós nos detemos, a explicar para vocês a localização dos genes. Então, aqui, por exemplo, nesse slide, a gente trabalha um pouco dos alelos. Então, os genes alelos são formas alternativas de um mesmo gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são os cromossomos que estão pareados. E aqui embaixo nós temos o exemplo de um desenho de dois cromossomos, um cromossomo com o gene A maiúsculo, que é o gene dominante, e o outro cromossomo com o gene minúsculo, que é o gene recessivo. Então, nesses casos, eles são genes distintos, né? Nós temos o A maiúsculo, que representa o gene dominante, e o A minúsculo, que representa o gene recessivo. E aqui a gente colocou essa nomenclatura heterozigoto. Por que eles são heterozigotos? Porque nós temos um gene dominante e um gene recessivo. Se eles fossem dominante ou recessivo, eles seriam genes homólogos, tá? E não heterozigotos, seriam homozigotos. Homozigoto, você tem uma configuração, ou um par de dominante ou um par de recessivo. No caso, letra ou A maiúsculo, ou o A minúsculo, A minúsculo. Vimos também que os genes alelos, eles podem afetar a mesma característica, mas porém de maneira diferente. Pequenas diferenças na sequência de base. Essa sequência de base são exatamente os aminoácidos que vão formar essas proteínas que vão manifestar a característica do gene, o caractere vinculado ao gene.
Então, nós temos aqui um exemplo anterior daquele que é um genótipo heterozigoto, A maiúsculo, A minúsculo, e tem essa seta mostrando a base, por exemplo, essa base aí. Então, nós temos no gene dominante, letra A maiúscula, temos aqui a base. A, T, G, C, GC e CG, né? Que são as bases de aminoácidos que vão exatamente formar esses genes. Que é adenina, timina, guanina, citosina, guanina, citosina e citosina, guanina, que são as bases que vão formar os genes. Aqui nós demos exemplo de alelos, aqueles que vão manifestar, por exemplo, a coloração da pelagem bovinos, aí dessa raça, a Berden Angus. É um exemplo, né? Em que nós temos aí a pelagem negra, pelagem totalmente escura, e a pelagem marrom escuro. E também temos uma outra manifestação de uma característica, que é a presença de chifres em bovinos. Temos aí raça que não tem chifre, ou que o chifre ele é bem curto, ele só tem a base, e temos outras raças cujos chifres eles são mais desenvolvidos. E aqui tem uma base conceitual muito importante, que são os alelos diferentes. Então, quando tem, por exemplo, um A maiúsculo, um A minúsculo, são alelos diferentes, então eles são heterozigotos. E alelos iguais, eles são homozigotos, né? Que podem ser dominantes, A maiúsculo, ou recessivo, A minúsculo. Máximo 2 alelos diferentes por loco, tá? Mas também nós vamos falar mais tarde de outras características ligadas aos alelos múltiplos. E aqui nós temos uma representação gráfica, por exemplo, o gene A, que é o gene dominante. Aí quando tem AA, 2 maiúsculo, homozigoto dominante. Aí tem aqui o gene B, aí tem o gene maiúsculo e o minúsculo, tem a característica dominante e a característica recessiva, aí é dito heterozigoto. E tem aqui o gene C, responsável por uma determinada característica, que vai se manifestar de forma recessiva, por isso que ele é grafado, por isso que ele é escrito C minúsculo, C minúsculo. Então é homozigoto recessivo. Tem o homozigoto dominante, tem o heterozigoto, quando você vai ter um gene dominante ou recessivo, e quando você tem os genes iguais, no caso C minúsculo, é homozigoto recessivo. Essa base conceitual ela é elementar para o entendimento tanto da primeira quanto da segunda lei de Mendel, essa base conceitual. Vamos agora fazer uma apresentação dos experimentos de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética básica, né? Os trabalhos de Mendel foram fundamentais para o entendimento básico de que em seus experimentos realizados, Mendel percebeu que na prole, por exemplo, Mendel observando as ervilhas, ele verificou que haviam variações nas características e que essas características se transmitiam exatamente da geração paterna para a geração dos filhos, ou seja, se transmitiu dos pais para os filhos. E a primeira lei de Mendel, ela se fundamenta, ela tem o segundo fundamento, ela tem o seguinte enunciado: cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um para cada gameta. Então, nós somos, ou qualquer indivíduo
né, ele é formado com a metade de informação genética do pai, que vem no gameta masculino, e a metade de informação genética que vem da mãe, no gameta feminino. E a primeira lei de Mendel, ela postulava que pais podem transmitir seus caracteres para os filhos, né? Por exemplo, aqui nós temos esse exemplo aí na nossa tela interativa de uma raça de bovino em que o filhote ele tem a mesma coloração, a mesma estrutura de coloração da mãe, né? Aqui nós temos exemplo da raça Galloway, que é uma raça de naturezas de origens da Escócia, e temos o holandês vermelho e branco. Mas as primeiras observações de Mendel, ele se baseou de forma experimental, observando as ervilhas. Primeiro, ele observou a coloração das ervilhas. Ele percebeu para várias sementes que haviam sementes de coloração verde e haviam sementes de coloração amarela. Então aí se estabelecia dois tipos de características, né, que nós chamamos de caractere. Um caractere que manifestava um fenótipo, que é a aparência externa, no caso a coloração verde, e o outro que manifestava o fenótipo da coloração da ervilha, da semente de cor amarela. Então aqui nós temos um desenho bem interessante, e aqui exatamente nessa estrutura da semente, da fava, em que você observa no interior a presença de semente verde e de semente amarela. Então Mendel ele cruzou, né, ele fez o cruzamento de ervilhas verdes, plantinhas que produziam ervilhas verdes e plantinhas que produziam ervilhas amarelas. E viu que 100% da prole eram ervilhas amarelas, né? Então ele obteve esses resultados semelhantes após várias repetições. Ele cruzou ervilhas verdes com ervilhas amarelas e viu que 100% dos descendentes, das plantas descendentes, produziu ervilhas amarelas. O que ele deduziu daí? Deduziu que há uma característica que é dominante, né? Há uma característica que é dominante. Aí nós fizemos uma pergunta aqui. Por que Mendel ele obteve somente ervilhas amarelas, né? E aí, depois, Mendel cruzou esses descendentes, ervilhas amarelas com ervilhas amarelas, e ele obteve 4 ervilhas, né? Sendo que 3 ervilhas eram amarelas e uma ervilha era verde, né? E aí ele pegou essas ervilhas amarelas e ele definiu que elas eram dominantes, porque vejam só, ele fez vários cruzamentos. O primeiro cruzamento que Mendel fez, ele pegou 2 variedades. Uma variedade que produzia ervilhas, o fruto de coloração verde, e uma outra variedade que produzia frutos de coloração amarela. Fez o cruzamento e obteve 100% de ervilhas amarelas. Isso após várias repetições. Ele não fez uma repetição. Ele fez várias repetições exatamente para ele ter confiabilidade estatística nos seus resultados. E aí a pergunta é, por que Mendel obteve somente ervilhas amarelas? Antes de nós respondermos, nós vamos passar para frente e mostrar que Mendel ele fez um novo experimento, né? Ele não se conteve, ele pegou aquele 100% de descendentes que produziu ervilha amarela, ele exatamente fez o cruzamento, ervilhas amarelas versus ervilhas amarelas. E obteve
um resultado da proporção de 3:1, ou seja, 75% de ervilhas amarelas e 1% de ervilhas verdes. Então, o que ele deduziu aí? Qual era a característica dominante? Era o amarelo, porque inicialmente ele cruzou verde com amarelo, deu 100% amarelo. Isso ele fez várias repetições. Depois ele pegou esses indivíduos, essa prole de 100% amarelo, cruzou entre eles, amarelo versus amarelo. E teve um resultado, uma prole, de 75% de ervilhas cujo fruto manifestou uma característica amarela, manifestou a coloração amarela, e apenas 25% manifestou a coloração verde. O que ele deduziu? Que o amarelo era dominante e a ervilha verde era recessiva, né? Então, o gene dominante, ele, como o próprio nome já significa, ele vai dominar o recessivo, que seria o verde. Então, nesse caso, ele teve essa grande conclusão que pareceu simples, mas abriu o caminho, abriu o horizonte para se entender a questão da transmissão dos caracteres, que são hereditários e que se manifestam de geração para geração. Então, ele detectou, através da primeira lei de Mendel, que há dominância e recessividade. Então, o gene dominante ele pode ser homozigoto, no caso aqui, o amarelo. Por que nós usamos a letra A para exemplificar? Em função da coloração, do fenótipo. Então, a coloração, o par de gene que manifestava a coloração amarela poderia ser homozigoto, A maiúsculo, A maiúsculo, ou heterozigoto, A maiúsculo, A minúsculo, ou homozigoto recessivo, que no caso, o recessivo, nos experimentos de Mendel, em relação à coloração do fruto da ervilha, era a coloração verde. E aqui tem um desenho bem interessante que mostra o esquema dos cruzamentos, né? Que ele cruzou na geração paterna, ele cruzou ervilhas verdes com ervilhas amarelas, tá? Ele cruzou, por exemplo, indivíduos homozigóticos, indivíduos homozigóticos recessivos, que no caso era a ervilha verde, e ele cruzou com ervilhas amarelas homozigóticas, tá? E ele obteve na geração F1 100% de ervilhas de cor amarela, só que era heterozigoto, ou seja, apresentava um gene dominante para o fenótipo amarelo e o gene recessivo que veio do fenótipo recessivo, que era a coloração verde. E ele pegou depois, essa geração F1, ele fez uma autofecundação, ou seja, ele fez o cruzamento de indivíduos amarelos heterozigóticos, né? Com o gene dominante e o gene recessivo. E através desse cruzamento de indivíduos heterozigóticos, ele obteve uma geração de 100%, aliás, 75% de indivíduos cuja a cor dos frutos era amarela e apenas 25% verde. Sendo que quando ele avaliou os genótipos, ele percebeu que 25% era homozigoto dominante, V maiúsculo, V minúsculo, e 50% era heterozigoto, V maiúsculo e V minúsculo. Ou seja, dos 75% que manifestaram a coloração do fruto da ervilha amarela, que é o dominante, 25% era homozigoto e 50% era heterozigoto. E 25% manifestou o fenótipo verde, ou seja, era homozigoto, mas homozigoto recessivo. Então, aí ele provou exatamente que essas características, ele usou como exemplo a coloração da ervilha, mas depois vários experimentos se sucederam com outras características e que realmente serviram para confirmar
os achados iniciais de Mendel. Vamos aqui também agora para um conceito dentro da genética, um conceito muito importante, que é a hereditariedade. Hereditariedade, que nada mais é do que a transmissão de características dos pais para seu filho por meio do material genético, por meio dos genes que vão estar inseridos no cromossomo, que é um material genético que se localiza nos seres eucarióticos, se localiza dentro do núcleo. E a transmissão dessas características, tanto do pai quanto da mãe para os descendentes, ele vai se dar a partir do momento da fertilização. Tá? Então, o gameta masculino ele traz 50% da informação genética do pai e o gameta feminino traz 50% da informação genética da mãe. Bom, a transmissão dessas características, ela se dá através da separação dos pares de cromossomos durante a formação das células reprodutivas. Quando nós falamos de divisão celular, falamos de citologia, nós mostramos, exemplificamos e conceituamos o que era a mitose e o que era a meiose. Então, a meiose ela é um evento, é um processo de divisão celular muito interessante que ocorre exatamente no momento da formação do gameta, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. E essa transmissão de caracteres, como nós falamos, a metade da informação genética vem do pai e a metade da informação genética vem da mãe. Então, a união do espermatozoide com o óvulo vai gerar uma nova célula, né? Com material genético único, com a metade da informação genética do pai e com a metade da informação genética da mãe. Então, a união do espermatozoide, no caso da espécie humana, com o óvulo, vai formar o ovo ou o zigoto. O ovo zigoto ele tem a metade da informação genética do pai e a metade da informação genética da mãe. Então, é o zigoto ou célula ovo. Tem um outro evento muito importante dentro desse processo de transmissão dos caracteres hereditários, que é exatamente a segregação, né? Então, segregação nada mais é do que a separação dos alelos de um loco durante a meiose. Então, a metade dos gametas carrega um dos alelos e a outra metade carrega o outro alelo. Então, exatamente no momento da formação do ovo, esse ovo ele vai conter a metade da informação genética do pai, por exemplo, e a metade da informação genética da mãe. Os pais, então, transmitem os alelos para os seus filhos, e não os genótipos, né? E não os genótipos. E aqui nós temos um processo de segregação, exatamente exemplificando o que acontece no processo de meiose. Então, no momento da fecundação, nós vamos ter aqui um processo de divisão 1, meiose 1 e meiose 2. Então, o ovo ele vai conter cromossomos, né? Ele vai conter informação genética, perdão, a metade da informação genética do pai e a metade da informação genética da mãe. Então, no processo de divisão 1 e 2, né? Porque a meiose, ela se caracteriza, ela compreende duas divisões, a meiose, a divisão 1 e a divisão 2, e que são sequenciais e são inseparáveis, que originam 4 núcleos haploides. Tal como a mitose, que é um processo de crescimento, de recuperação, de regeneração, a meiose ela é precedida pela intérfase, né, que é um período que vai acontecer entre a divisão 1
e a divisão 2. E durante a qual, no período S, se verifica a replicação do DNA, constituinte dos cromossomos. Pelo que no seu início, cada cromossomo é constituído por duas cromátides, né? Nós mostramos, inclusive, em aulas anteriores, os cromossomos, o número específico de cromossomo, que cada espécie de ser vivo tem um número específico de cromossomo, e aqui a gente está mostrando exatamente essa segregação através do evento da meiose. Tá? Bom, um outro conceito importante, que faz parte da nomenclatura de todos esses eventos genéticos, é o que chama de genótipo. A gente vai ver exatamente genótipo e fenótipo. E o que é o genótipo? O genótipo, ele é a combinação de genes alelos proveniente das células germinativas femininas e proveniente das células germinativas masculinas, que são os gametas. O genótipo, ele nada mais é do que a carga, a reserva genética de um indivíduo, né? Então, o genótipo, ele vai proporcionar característica fixa de um organismo. Ou seja, tudo que um novo organismo ele tem geneticamente, a metade dessa informação genética vem da mãe e a metade vem do pai. E isso fica constante durante toda a vida. Não é mudada por fatores do ambiente. Então, todo ser vivo, né, seja uma planta, seja um inseto, seja um ser humano, a metade da informação genética vem da mãe e a metade vem do pai. Eu estou me referindo aqui à descendência proveniente de cruzamento, porque tem tipos especiais de reprodução, por exemplo, a reprodução assexuada, não há exatamente a combinação do material genético do pai com a mãe. Tem momentos, por exemplo, uma planta que você tira uma estaca de uma planta, aí você vai propagar. Tem plantas que se propagam através de estacas. Aí a gente vê a mandioca, por exemplo, é um modelo de planta que pega, né, que eles fazem a reprodução através de estaca. Agora, tem espécies de plantas que são oriundas da fecundação, né, através do processo da polinização. Essas plantas, sim, a sua descendência, ela vai ter a metade da informação genética da planta masculina e a metade da informação genética da planta feminina. E essas características, elas são fixas, ela fica constante durante toda a vida. Ela não é mudada por fatores ambientais. E o fenótipo? Nós já vimos que o genótipo, ele representa a carga genética, né? O conjunto de genes que vão determinar várias características e que vão repassar essas características de geração para geração. O fenótipo já é a expressão física do genótipo, né? Então, por exemplo, o Mendel notou que na prole, no primeiro cruzamento que ele fez, 75% eram ervilhas amarelas e apenas 25% era ervilha verde. Então, essa questão da cor da ervilha é o fenótipo. Então, o fenótipo, ele representa a expressão física do genótipo, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, o que é o genótipo? O fenótipo, ele é a representação física do genótipo. Agora, o indivíduo que nasce, por exemplo, com uma determinada característica, ele pode ter pequenas alterações em função das ações do meio. O meio, ele não vai influenciar no genótipo em si, ele não vai influenciar no genótipo, mas o meio pode influenciar as ações, algumas ações do meio ambiente podem influenciar no fenótipo.
Bom, e baseado então nessas ideias de Mendel, foram propostos conceitos paralelos, foram propostos conceitos importantes, conceitos que derivaram, por exemplo, algumas interpretações a nível de evolução. Então, a evolução. A evolução, por muito tempo, acreditava-se que não havia evolução, que os seres eles não sofriam, eles não tinham influência de sua geração, por exemplo, da geração paterna. Então, aí foram propostos alguns conceitos de evolução, algumas teorias. Por exemplo, a primeira veio a teoria da geração espontânea, que alguns microbiologistas, por exemplo, eles achavam que as larvas de moscas, elas se originavam do nada, elas tinham uma geração espontânea. E hoje não, hoje nós sabemos que as larvas, elas são provenientes dos ovos que foram depositados por moscas, né? As moscas, elas depositam os ovos exatamente no substrato, pode ser uma carne, qualquer matéria orgânica em decomposição. E dali, depois que termina a fase embrionária, vai haver a eclosão e a formação das larvas. E depois isso foi sendo trabalhado. Primeiro veio a teoria proposta por Lamarck, né? Primeiro veio a teoria do criacionismo, exatamente, que teve uma defesa muito baseada nos preceitos do cristianismo. Então, aqui na realidade, nós não vamos dizer qual é a teoria mais correta, nós vamos apenas caracterizar os experimentos, caracterizar as hipóteses sobre a evolução, sobre a origem da vida. Primeiro veio a teoria do criacionismo, né? Depois veio uma teoria mais, assim, com um grau mais aprimorado, que já foi a teoria de Lamarck. Então, Lamarck, ele teve o período, ele nasceu em 1744 e viveu até 1829. Ele era um naturalista francês e foi o primeiro cientista a propor uma teoria sistemática da evolução. Sua teoria, entretanto, foi publicada em 1809 em um livro denominado Filosofia Zoológica, né? Então, Lamarck, ele propôs a sua teoria baseado em duas leis fundamentais. A primeira foi a lei do uso e desuso, que preconizava que o uso de determinada parte do corpo do organismo faz com que estas se desenvolvam e o desuso faz com que estas se atrofiem. E a segunda lei foi a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso e desuso são transmitidos aos descendentes. E aí tem aquele célebre exemplo do tamanho do pescoço da girafa, que ele dizia que a girafa tinha o pescoço muito longo em função dela ter que espichar, dela ter que elevar a cabeça para se alimentar, porque nós sabemos que as girafas, elas são herbívoras e elas se alimentam exatamente das folhas de vegetais de porte arbóreo. E exatamente o ato delas se alimentarem, o ato dela ter que levantar a cabeça para coletar, para capturar os ramos de folha, aquilo fazia com que o pescoço delas fosse pescoço longo, né? E a outra, tudo baseado, todas essas teorias de Lamarck
foram baseadas exatamente nessas duas leis. A primeira, a lei do uso ou desuso, com esse exemplo clássico da girafa, e depois a lei da transmissão dos caracteres hereditários, que preconizava que alterações provocadas em determinadas características do organismo, pelo uso e desuso, e que elas poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. E aqui nós mostramos aí, então, esse exemplo clássico, que é o exemplo aqui das girafas, que apresentava o Lamarck, por exemplo, com a lei do uso-desuso. Ele propôs que os caracteres eles se manifestavam em função do uso ou desuso de uma determinada estrutura de um corpo, por exemplo, de um animal. E que as características adquiridas, elas não são hereditárias, né? Então, Lamarck fazia essa proposição. Mas, depois, por volta aí de 1809 até 1882, que foi o período de vida de Darwin, ele era um naturalista inglês que desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da moderna teoria sintética, a teoria da seleção natural. Então, Darwin ele se inspirou muito nos trabalhos de Lamarck, né? Darwin, se não fossem os trabalhos de Lamarck, certamente Darwin teria muita dificuldade em fazer a proposição. E a teoria da evolução, a teoria de Darwin, que é baseada exatamente no processo da seleção natural, ele postulava que os organismos mais bem adaptados ao meio ambiente, eles teriam as maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. E aí a gente volta para fazer uma comparação com a lei do uso-desuso. O que havia, por exemplo, entre as girafas? Haviam girafas que eram de pescoço curto e haviam girafas que eram de pescoço longo. Então, dentro de um processo de seleção natural entre indivíduos dessa espécie, sobreviveram as que apresentavam pescoço longo, porque conseguiu ter acesso à alimentação. Tá? Então, isso não é a transmissão, não é pela questão do uso ou do desuso, e sim que Darwin postulava que essas características eram características herdadas e que havia uma variabilidade genética. No caso das girafas, haviam girafas de pescoço longo e haviam girafas de pescoço curto. E que dentro de um processo de seleção, de disputa pelos recursos naturais, as que apresentavam o pescoço longo, obviamente, estavam mais aptas a obter alimentação. Então, sobreviveram e se multiplicaram os indivíduos que apresentavam pescoço longo. Agora, essa coisa de pescoço longo e pescoço curto já existia entre os indivíduos que compunham a espécie da girafa. Ainda dentro da teoria de Darwin, que foi baseado na seleção natural, os indivíduos de uma mesma espécie, eles apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Aí o exemplo que nós comentamos anteriormente, existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. E também ele dizia que todo organismo
ele tem a capacidade de reprodução, né? Produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Isso se mostra hoje com várias espécies por um processo de seleção natural. Eu posso citar aqui um exemplo que é bem palpável, os projetos de quelônio. Então, há uma estimativa de que a cada 1000 quelônios que são soltos, poucos indivíduos desse quantitativo chegam à idade adulta. Por quê? Porque eles passam por um processo de seleção, tá? onde eles vão se deparar com predadores, onde eles vão ter a própria concorrência alimentar. Existem vários fatores, tá? Que fazem com que essa teoria ela seja ainda hoje aceitável, né? É uma teoria em que realmente ela mostra todo o retrato fiel do comportamento e do desenvolvimento das espécies. Então, Darwin postulou que todo organismo ele tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta, em função de uma série de processos ecológicos, né, que nós já falamos aqui, e à medida que nós formos comentando, a gente vai se reportar e voltar a esse exemplo. O número de indivíduos de uma espécie ele é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Às vezes as pessoas perguntam, uma fêmea de mosquito, por exemplo, uma fêmea do Aedes aegypti, que é a espécie vetora de arboviroses urbanas como dengue, chikungunya, zika. Quantos ovos uma fêmea põe em média? Olha, uma fêmea de mosquito ela põe em torno de 200 ovos. Só que desses 200 ovos, aí vamos dizer que 60% seja viável, ou seja, 60% vai haver a complementação do desenvolvimento embrionário e vão nascer larvas. Essas larvas, elas são aquáticas, né? Elas vão ter disputa com outras espécies, elas vão ser predadas, ou seja, de um contingente de 200 ovos que a fêmea faz, em média, por postura, chegam aí, desses 200 ovos, somente 20% chega à fase adulta. Isso aí é comum com várias outras espécies, principalmente espécies mais frágeis, ou seja, que os indivíduos paternos eles não conseguem tomar conta, ter domínio do cuidado com a prole. Alguns animais têm cuidado com a prole. Não sei se vocês já viram o escorpião, centenas de filhotes de escorpião sobre o dorso, sobre a estrutura dorsal do escorpião. Aquele comportamento é um ato do cuidado da prole, da fêmea ter cuidado com a prole. Bom, na luta pela vida, organismo com variações favoráveis das condições do ambiente onde vive tem maiores chances de sobrevivência. Ou seja, o que Darwin quis falar com isso? É que se você tem uma geração, de indivíduos, por exemplo, de 200, 300 indivíduos, ali você vai ter perfis comportamentais diferentes. Você vai ter indivíduos mais aptos, outros inaptos, em relação à utilização dos recursos naturais. Então, todo indivíduo, todo organismo, como nós exemplificamos aqui, ele tem a grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Isso a gente vai ver que acontece muito com os insetos, com os artrópodas em geral. Entretanto,
apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. É o que acontece com, por exemplo, os quelônios, as tartarugas, que existem muitas pesquisas de conservação, alguns órgãos de conservação, como o IBAMA, o ICMBio, executam projetos, né, porque as fêmeas das tartarugas, elas ovipõem na areia. Então aí fica muito vulnerável à predação dos ovos, mesmo eles enterrando. Quando as tartarugas, os filhotes, eclodem, saem dos ovos, eles precisam caminhar pela praia para chegar até o rio ou o mar, né? E aí nesse trajeto eles são predados. Mas todo organismo ele tem grande capacidade, então o grande número da prole é exatamente um processo de seleção. Então, se perpetua, se mantém a espécie, ela se mantém em números ótimos para a sua conservação. Esse mesmo ela sofrendo a ação de predadores, mas isso perpassa pelo processo de seleção, em que essas espécies elas apresentam uma grande capacidade de reprodução e produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns desses chegam à idade adulta. O número de indivíduos de uma espécie ele é mantido mais ou menos constante ao longo de gerações, mesmo ele passando por todos esses processos de seleção, né, dos seus ambientes, mas eles mantêm esse número constante de indivíduos que são perpetuados, para que a conservação, né, ela se mantenha em níveis ótimos. Às vezes as pessoas não entendem um conceito de preservação, acham que preservação é a mesma coisa que conservação. A conservação perpassa por mecanismos muito mais profundos. A conservação significa manter o estoque populacional em níveis ótimos para que essa população ela se perpetua, né? E preservação não, preservação eu vou preservar, eu vou garantir alguns espécimes ali. A conservação não. Você trabalha a conservação, você trabalha do nível populacional. Você tem que trabalhar com manejo para que essa espécie ela mantenha o seu número constante de indivíduos, para que ela continue se perpetuando. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vive têm maiores chances de sobreviver quando comparado aos organismos com variações menos favoráveis. Ou seja, o processo, a disputa pelo recurso, a disputa por um território. Isso é seleção. Então, sobrevivem, chegam à fase adulta, né, os indivíduos mais aptos. E essa aptidão, ela perpassa por uma boa base genética. Então, os organismos com essas variações vantajosas, eles têm maiores chances de deixar descendentes. Como há transmissão de características de pai para filhos, estes apresentam essas variações vantajosas. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação ao meio. Então aqui, por exemplo, nós temos esse desenho que mostra o que Darwin pensava e o que Darwin postulou em cima da lei do uso e desuso que foi proposta por Lamarck. Então, Darwin observou na natureza que existiam girafas de pescoço curto e existiam girafas de pescoço longo. Então, nós sabemos que as girafas são herbívoras e que se alimentam de folha de árvores. Então, as que tinham pescoço curto
as que nasciam de pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar, né? Então elas tenderiam a morrer. Ou seja, exatamente é aquela prole que vai se encaixar dentro do postulado de Darwin, ou seja, os mais aptos, os que apresentam uma melhor configuração genotípica e, por conseguinte, uma melhor configuração fenotípica, esses estão mais aptos a explorar. Esse é um processo de seleção. Os mais aptos sobrevivem e os menos aptos, a tendência é de sucumbir. Tá? Então, isso mostra que Darwin ele trabalhava em cima exatamente de ideias, postulados na genética, em que a manifestação desses caras, da variação do caráter de pescoço curto e pescoço longo não está estritamente, não tem relação nenhuma com a lei do uso e desuso, e sim a relação são com condicionantes genotípicos. Isso são genótipos que tornam populações favoráveis para melhor utilizar o recurso natural. Depois da teoria de Darwin, veio então o neodarwinismo. Né? O neodarwinismo ele se baseou em cima de postulações pós a seleção natural. Por exemplo, Darwin, as noções de Darwin sobre a seleção natural, e exatamente o neodarwinismo, ele se apoiou em cima das noções de Darwin sobre a seleção natural e incorporou noções atuais de genética. Ele fez essa relação direta. Então, isso que é o neodarwinismo. Ou seja, considera a população como uma unidade evolutiva. A população pode ser definida como agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorre em uma mesma área geográfica e o mesmo intervalo de tempo. Então, populações são indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade, por exemplo, dentro dos conceitos de ecologia, comunidades são populações diferentes. É até redundante eu falar populações de espécies diferentes. Por quê? População A, B, C, D e E são populações diferentes. Tá? Esse negócio da pessoa dizer, eu encontrei 3 espécies diferentes. Você está falando de forma redundante. Você encontrou 3 espécies. Você avistou 3 espécies. Então, o neodarwinismo ele considera a população como unidade evolutiva, unidade, agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie, mas com uma dinâmica, né, evolutiva. Por exemplo, a mais importante contribuição individual da genética extraída dos trabalhos de Mendel substitui o conceito antigo de herança através da mistura de sangue pelo conceito de herança através de partículas que são os genes. Então lembrem, né, gente, que os primeiros postulados, tudo cronologicamente o que foi feito por esses pesquisadores, por esses naturalistas da época, teve uma contribuição extremamente importante. Hoje se fala muito de engenharia genética, né? Hoje, por exemplo, você faz o exame de DNA e daqui a algum tempo você sabe rapidamente se aquela criança ela identifica os pais, né? Através do DNA do pai e da mãe. Então isso só foi possível chegar a esse nível tecnológico graças a esses trabalhos. Trabalho, por exemplo, de Mendel, o próprio trabalho de Lamarck, né, que ele abriu ele deu essa base para que outros pesquisadores, aí no caso Darwin veio e postulou a teoria da evolução, que teve um vínculo muito forte para ter confiabilidade, para ter aceitabilidade científica, ele se baseou nos preceitos da seleção natural, tá?
Então, a mais importante contribuição individual da genética, extraída dos trabalhos de Mendel, substituiu o conceito antigo de herança através da mistura de sangue, né? E sim pelo conceito de herança através de partículas, os genes. Então, a genética ela veio ser determinante porque, pelos trabalhos de Mendel, foi possível postular e garantir a confiabilidade dessa informação de que os caracteres eles eram direcionados, eles eram realizados, eles eram manifestados através de uma base genética que são os genes. A compreensão da variabilidade genética e fenotípica dos indivíduos de uma população é fundamental para o estudo dos fenômenos evolutivos. Então, por exemplo, a teoria da seleção natural, tanto o darwinismo como o neodarwinismo veio aceitar, né? Ele veio dar uma lapidada nas postulações de Darwin, mas a postulação de Darwin realmente ela se fundamenta em cima do processo de uma melhor compreensão da variabilidade genética e fenotípica dos indivíduos de uma população, tá? E diz que a evolução ela é a transformação estatística de populações ao longo do tempo, ou ainda alterações na frequência dos genes dessa população. Porque as populações elas vão passando pelo processo de variabilidade genética. E aí nós temos as mutações. Então, as mutações são processos importantes para produzir uma variabilidade genética para que sempre as espécies elas mostrem-se com plasticidade, ou seja, elas vão se alterando, elas vão se passando por um processo de alteração genética que vai criando condição para que ela se passe por um processo de ocupação e convivência harmoniosa com o meio ambiente. Então, os fatores que determinam essas alterações na frequência do gene são denominados fatores evolutivos. Olha, tem gente que, às vezes eu fico vendo jornal, então eu ouço cada aberração, por exemplo, que os inseticidas, se você usa excessivamente o inseticida, olha só que as pessoas falam, vai causar uma resistência. Na realidade, dentro de uma população, dentro de uma prole, você vai ter indivíduos que apresentam genes para resistência e indivíduos que apresentam mais e menos resistência, tá? Então, por exemplo, não é o uso excessivo de inseticida que vai fazer com que os indivíduos tornem-se resistentes. Não é o uso excessivo do antibiótico que vai fazer com que as bactérias fiquem resistentes. Existem bactérias que apresentam na sua carga genética genes para a resistência. Então, o uso excessivo desse antibiótico pode, de repente, provocar uma mutação ou pode provocar qualquer fator que contribua para que haja manifestação dos genes da resistência. Então, os fatores que determinam alterações na frequência dos genes são denominados fatores evolutivos. Cada população apresenta um conjunto gênico que está sujeito a fatores evolutivos. Pode ser alterado, né? O conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população, relacionado à variabilidade genética. Os fatores evolutivos,
que atuam sobre o conjunto gênico da população pode ser reunido sobre duas categorias, tá? O que nós estamos falando? Falando que os fatores evolutivos que atuam, está até ali na tela interativa, que atuam sobre o conjunto gênico da população pode ser reunidos em duas categorias. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, como, por exemplo, mutação gênica, mutação cromossômica, recombinação, e fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida, que é o processo da seleção natural, migração e oscilação genética. Veja que nós temos dois fatores importantes, repetindo. Os fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população pode ser reunido em duas categorias. Primeiro, fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população. Ou seja, a variabilidade genética são a mudança do perfil genético. Então, isso faz com que o indivíduo se torne mais apto ao processo de seleção natural. O indivíduo tem uma carga genética. Cada população tem a sua carga genética que ele herdou do pai, da mãe, tá? Um exemplo, da geração paterna. Só que existem fatores evolutivos que atuam sobre esse conjunto gênico, né? E eles podem ser reunidos em duas categorias. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética de uma população e aumentando a variabilidade genética, a população ela se torna mais apta a explorar os recursos e, por conseguinte, manter a sua sobrevivência, que são a mutação gênica, a mutação cromossômica e a recombinação gênica. E outros são os fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecidas, que aí vem um processo da seleção natural, que sobrevive os mais aptos, a migração e a oscilação genética. Tá? Então, eu vou tomar uma água aqui, né? Vou tomar uma aguinha. Finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima segunda-feira, onde certamente nós já iremos trabalhar com um novo assunto, tá? Voltado aí para o Enem, tá? Então, boa semana a todos e que Deus os acompanhe.